Discutir. Oi, hoje nós iremos falar sobre mais uma escola literária, agora o realismo, entender um pouco as suas características, mas antes de começarmos a falar sobre o realismo, vamos fazer uma retomada da nossa escola literária anterior, que era o romantismo, porque assim nós vamos poder entender um pouquinho mais como surgiu essa nova escola. Então, o que nós vimos lá no anterior sobre o romantismo? Ele se subdividiu em 3 gerações diferentes. A primeira geração falava de uma questão mais patriotista, falava sobre a figura do índio como um herói, a exaltação dele. A segunda geração já era uma geração mais egoísta, que falava muito dos seus sentimentos de forma derramada, desesperada. E uma terceira geração que começava a falar sobre valores sociais, a importância dos valores sociais. Tendo isso em vista, a gente sempre lembra que uma escola literária, ela se encerra, mas também ela já possui traços da próxima escola que vem. Então, posterior ao romantismo, nós iremos falar sobre o realismo. Então, quando nós falamos do realismo, nós falamos do seu surgimento lá na Europa e mais especificamente na França, entre o século XIX e XX. Mas aí você pode me perguntar, mas o romantismo também não teve o seu período no século XIX? Quando a gente fala do romantismo, a gente fala até a primeira parte do século XIX. Na segunda metade do século XIX até o século XX, nós falamos já do período realista. Então, qual foi a obra que deu esse marco inicial na França? A obra que deu esse marco inicial foi Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e essa obra, ela fala exatamente do quê? De assuntos cotidianos. Mais pra frente a gente vai começar a ver as características desse realismo, mas nós podemos ver que nessa obra o amor é abordado de uma forma completamente diferente do romantismo, porque nessa obra fala muito sobre o adultério e suas possíveis consequências a quem o cometesse, de uma forma direta, clara, objetiva, sem rodeios, sem subjetividades. Então essa obra deu um marco inicial na França. E quando falamos da visão realista, falamos de uma visão completamente diferente do romantismo. É engraçado, parece que os realistas eles pararam e falaram assim, não, chega, vamos ser completamente diferentes dos românticos, vamos agora adquirir uma visão mais materialista. Por que materialista? Era a ascensão da burguesia, a burguesia estava crescendo, o capitalismo estava a todo vapor, então a visão agora passa a ser uma visão mais materialista e uma visão mais objetiva. Era falado e retratado as coisas exatamente como elas ocorriam, como aconteciam, sem rodeios, sem dizer por entrelinhas, mas era uma forma direta de abordar assuntos. E aqui também esse período é chamado do ciclo antirromântico. Por que antirromântico? Porque os realistas eles pararam e falaram, vamos fazer completamente diferente do que os românticos faziam. Os românticos declaravam o seu amor de forma exaltada, era um derramar de amor, um sentimentalismo muito cansativo para os realistas. E eles falaram assim, não vamos ser assim, vamos ser claros, se é para falar de amor, vamos falar de uma forma clara, como realmente acontece. Então esse ciclo antirromântico era exatamente isso, era uma visão de derrubar o que o romantismo pregava e agora colocar assim, não, estamos num novo momento da sociedade, então vamos começar a ser reais com o que falamos, objetivos, falar do que as pessoas vivem e não do que é bonito, do que é belo. E se as pessoas não vivem isso? Temos que falar o que elas realmente vivem. E uma apresentação de novos valores. Então eles tinham como base a crítica social direta. Depois nós vamos fragmentar melhor e se aprofundar nesses temas. Mas eles usavam essa crítica social direta, eles falavam e queriam fazer algo para ter a transformação do que eles achavam que estava incorreto, a crítica ao catolicismo e a outros tipos também de sociedades e instituições do período. Então eles faziam crítica sem medo mesmo. E como principais autores deste período, falando especificamente de Europa, tudo, nós podemos falar de Gustave Flaubert, que nós mencionamos com a obra Madame Bovary, essa de Queiroz e Charles Dickens. Esses foram alguns dos grandes nomes que fizeram obras realistas que tiveram seu grande destaque na Europa. Então, o que estava acontecendo nesse período? A gente tem que sempre lembrar que quando a gente fala de uma escola literária, de um período literário, ele sofre grandes influências de tudo que vem acontecendo no mundo naquele momento. Então, toda aquela retratação de coisas que vem acontecendo vão influenciar na arte, na literatura e assim em diante. Então, nós vamos falar do contexto histórico não só do mundo, mas também do que estava acontecendo no Brasil. Na época, o Rio de Janeiro continuava sendo a capital,
permanecia como a capital. A segunda revolução industrial estava vigente, então o capitalismo vinha crescendo cada vez mais, a questão financeira vinha tendo a sua ascensão e aumentava a mão de obra também, muito mais maquinário, muito mais pessoas trabalhando, então era um grande crescimento na parte. Lembra que a gente falou que a visão agora era uma visão mais materialista? Exatamente, em decorrência da Revolução Industrial. O segundo reinado também do Pedro II, então o final do Império mesmo de vez no Brasil. A abolição da escravatura, que é um marco muito importante para esse período, em 1888, Princesa Isabel, membro da monarquia, acaba por assinar a Lei Áurea, que dá essa liberdade aos escravos. E a proclamação da República também em 1889. Então, se a gente for parar para analisar, no geral, o que mais vem tendo aqui? Sinais de liberdade, sinais de pessoas, de povos, de sociedades que agora visavam o quê? Ser livre. Tomar conta do que é seu, não mais apenas ser impostas as colocações e dogmas, mas não, agora há um povo que fala, há um povo que procura e visa a sua liberdade, até os próprios escravos que foram trazidos da África. Então, é um momento agora de liberdade, um momento de ruptura. Então, isso tornou-se também um traço na literatura, influenciou. Então, os realistas, eles tinham essa visão que se o mundo está passando por este processo agora de visar a sua liberdade, nós também, como escritores, temos que fazer isso. Vamos romper um pouco o sentimentalismo, tudo que era muito imaginativo, tudo muito lindo e belo, e vamos agora o quê? Ver a realidade, ver o que está realmente acontecendo, o que nós vemos nas ruas, o que está acontecendo com a população. Então, debaixo dessa influência, deste contexto histórico, deste período, não só na Europa, como no Brasil, surgiu esse novo período realista. Estude